Boa tarde. Boa tarde, Luciana, tudo bom? Tudo jóia? Tudo Olá, bem? pessoal, boa tarde. Boa Boa tarde, tarde. tudo bem? Tudo bem, e vocês? Tudo jóia. Tá bom. Isabela, eu Eu, acho. Vamos aguardar. Pode falar. Desculpa. Não? É, eu acho que pela lista eu estou em primeiro. Se eu puder apresentar em primeiro, porque na verdade o Bruno, que era o aluno, quem apresentaria, acabou não tendo um imprevisto. O Júlio, que Uhum. seria quem o substituiria, também teve um problema. E eu vim só para apresentar, mas eu tenho aula daqui a pouquinho. Então, se não for Ah, sim. incômodo, O seu trabalho é qual? Desculpa. o Só meu para eu confirmar. trabalho é o marketing interno é suficiente para manter os colaboradores do emprego, um estudo considerado os efeitos da satisfação e do alinhamento dos valores. Ah, sim. A nossa moderadora chegou aí. Eu vou só confirmar com ela para ver como que ela vai querer fazer. Se ela vai apresentar e discutir ou se a gente apresenta todos e discute depois. Que aí eu acho que Boa seria um tarde. impasse. Boa Boa tarde, pessoal. tarde. Peço desculpas pela hora que eu acabei entrando, que eu estava numa sessão apresentando trabalho, aí consegui me liberar agora, tá? Então, boa tarde a todos. Qual é a situação? Desculpa, Isabelle. Então, o Marcelo, boa tarde, Martiele. Fica super tranquilo, a gente está no horário. O Marcelo questionou sobre se ele poderia apresentar o artigo dele, porque seriam alguns alunos que apresentariam e eles tiveram imprevistos, e em seguida sair da sala, porque ele tem que dar aula, né, Marcelo? É isso? Isso. E aí eu coloquei para ele que acho que talvez o único impasse seria mesmo se fossem apresentados todos os trabalhos e depois fossem feitas as discussões. Mas aí é uma opção sua, como. É, Eu acho que não, capaz, não vamos atrapalhar também, né? Ainda mais que as sessões online é para ser flexível. Eu acho que tu pode apresentar, não tem problema, né? Se os outros autores concordam também, né? E porque aí, qualquer qualquer coisa a gente coisa, já faz um comentário, abre e depois a gente apresenta o restante e comenta no final. tá, Pode qualquer ser? coisa também, se facilitar, eu apresento, aí eu saio um pouco, vou para a aula, passo a atividade e volto para a gente discutir, que eu Capaz, também não. capaz, não. A gente tu apresenta, a gente comenta, né? Que são comentários breves, a gente não tem muito tempo mesmo, né, para um grande debate. E aí acho que Uhum. dá para fazer assim. Ah, eu Qual é o artigo agradeço. mesmo que eu peguei? Tu estava falando o nome. O marketing interno é suficiente para Ah, manter os tá. colaboradores no emprego? Na minha lista aqui, ele tá justamente como o primeiro a ser apresentado. Eu Então, também, agora foi o que eu vi. quando eu, bater as 18 horas, a gente eu começa com a queria tua só tirar uma apresentação. dúvida. Sim, Eu faço a apresentação, vocês fazem a apresentação do material, como funciona? tu compartilha conosco a tua tela e apresenta. Ah, então eu Uhum. mesma, né? Tá ótimo. Isso. Aham. Pessoal, eu vou Só até mandar aí no ignorar. chat. Eu vou até mandar aí no chat de uma vez um link para poder ser feita a avaliação da sessão depois, no final. Depois eu encaminho novamente, mas só para realmente a gente não perder o timing aqui e ficar sem o link. Uhum. Vamos aguardar o pessoal entrar às 18 horas e aí a gente faz alguns pareceres. Martiele, então, só para a gente poder alinhar, você prefere, então, o pessoal apresenta os artigos, a gente fala um pouquinho e segue até o final, assim, certo? Eu acho que deixa o Marcelo apresentar e a gente comenta o dele, né? E Tá, depois os outros três apresentam na sequência e a gente comenta ao final, tá, ok, né? então. Beleza. E aí a gente pode, às vezes, como os temas são muito correlatos, né? A gente já faz um panorama geral, aí um comentário dos três. Perfeito. Tá melhor. Eu posso só testar aqui se vocês vão ver direitinho a minha apresentação, Claro. para evitar algum probleminha, né? Ficou direitinho aí? Eu só vou botar aqui para apresentar. Certinho?
Conseguem ver direitinho? Certinho. Aham. Ótimo. Tá passando Certinho. tudo certinho. Obrigada. Eu vou parar aqui. Eu vou aproveitar e fazer o mesmo, que assim já. Deixa eu esperar a Luciana. Ela tem que parar de Parei aqui. compartilhar. Isso. Parei. Isso aí. Até abriram minhas telas todas aqui junto, eu fiquei procurando para É muito apresentar. confuso, né? Loucura, loucura. Isso. Deixa eu ver aqui. Deu certo. Ah, tudo certo. Já deixo aqui ou tira e depois põe? Sim, pra gente dar início, esperar os demais. Aí. Eu vou apresentar um trabalho também, tá? Então, Ah, tá. Eu achei pelos nomes ali, eu digo, ué. é, eu sou o segundo artigo. Então só falta um, né? Deixa eu ver. Ai, não tá com Isso. os nomes. Mas está no prazo ainda, né? Sim, Uhum. temos 5 minutos. Estarei debutando, né, no SEMEAD hoje, porque minha primeira participação no, no congresso, né, e também apresentando. Daí vai ser um debut, é um misto aqui de Legal. ansiedade e emoção. Ah, que Não, legal, mas vai fica ser ótimo. tranquila, tranquila. Aham. Que Eu lembro meu show! primeiro SEMEAD foi na graduação, assim, caí de paraquedas, Ah, e é? foi presencial, né? Ah, Foi aquela emoção também. o meu caso, eu Fica sou uma tranquila. gestora escolar, né? Então, vocês Ah, que imaginam joia. tudo que pode Nossa. acontecer na Nossa, semana que antecede, né? Então, Ah, tudo possível que vocês imaginem aconteceu. Hoje, para completar, eu falei, gente, eu preciso sair correndo da escola, porque eu não deu tempo nem de eu sentar plena em frente à máquina. Que loucura! acontece. É, hoje também É, bem corrido para conseguir fechar todas as agendas. é. É, não tem mais jeito, né, Luciana? não. Acontece, a gente fica assim, né? Como eu disse, meu caso, por exemplo, o aluno ia apresentar, o professor ia no lugar dele, e por fim estou eu aqui para apresentar. É É assim a isso, né? vida. Aham. Hoje uma professora até me deu uma caneca e umas coisinhas de lembrancinha, ela só para iniciar a sua semana, Luciana. Aí a caneca diz assim: combo do dia, café, Dorflex e Rivotril. Eu falei, me representou. Nesses últimos dias é muito zoado. Vida de professor, né, gente? É isso E o aí. meu tema é exatamente, ele retrata o que eu passei, né? Eu passei por um burnout em 2023 e pela primeira vez na vida eu fui afastada do trabalho, né? Por conta de todo o processo que envolve trabalho. No meu caso, especificamente, eu fiz um trabalho sobre o gestor escolar mesmo, né? Legal. Boa noite a Ah, todos e sim, fiquei na todas. dúvida. São quantos Tudo bem? minutos? Me perdoe. Tem quantos minutos para falar? 15, 15, 15 beleza. minutos da apresentação. Moacir, boa noite, ou boa tarde ainda, como queiram. Boa noite, boa tarde. Serve os dois. Depende do lugar onde nós estamos falando, né? Eu tô no sul, aqui o sol ainda tá super alto. Lá para cima eu sei que já deve estar à noite. Aqui em São Paulo está ainda um pouco claro, mas é porque eu estava com a cortina fechada, gente. Deixa eu abrir aqui o. Pronto, consegui. Oi, Oi, Marci. Isabelle, tudo bem?
bem? Olha onde nós estamos nos encontrando. Tá vendo? Não fugimos da segunda onda. Não. Muito legal, Pessoal, gente. só para vocês saberem, eu e Moacir somos da mesma turma de doutorado. Isso. Que Eu legal. tô, eu tô em Legal. Curitiba e ele está em São Paulo, Em né? São Paulo hoje. Isso. As facilidades, né, do remoto. Ah, É. é isso. Legal. Bom, então Pessoal, aqui já 18 são horas. 18 horas, né? Então, para quem entrou agora, meu nome é Martiele, irei moderar essa sessão, né? Junto com o apoio da Isabelle aqui. As apresentações, então, vão ocorrer na ordem que a gente tem no sistema. Então, o Marcelo, por uma demanda pessoal, né, que ele precisa dar aula, ele vai apresentar e a gente comenta rapidinho dele. Aí, depois, os outros três apresentam na sequência, né? E aí, ao final, a gente faz um debate conjunto ali, né, dos três artigos, até pelas temáticas, né? Uma sempre contribui com a outra, certo, pessoal? Daí, então, estou muito grata, feliz por estar aqui com vocês, né? Acho que vai ser uma sessão bastante produtiva. Os temas são muito já de antemão, né? Os temas são muito relevantes, muito interessantes também, né? Bom de ler os artigos, né? Sentei para ler eles com bastante gosto, assim, né? Os artigos interessantes, temáticas super importantes e algumas delicadas também, né? De trabalhar. Então, estou bem feliz de estar aqui nesse momento com vocês. E aí já passo, não sei se a Isabela quer falar alguma coisa, e aí a gente passa para o Marcelo. Pessoal, só a título de informações aqui, eu vou comunicar com vocês pelo chat o tempo, tá? A gente vai cronometrar aqui os 15 minutos. E aí, caso vocês passem um pouquinho, aí eu abro o microfone e falo para vocês, só para a gente não perder o timing mesmo, ok? E obrigada, Martiele, também pela oportunidade. Vamos Não juntos sei aqui. se seria bom, na outra sessão que eu estava, em 10 minutos, a professora avisava, a moderadora, ela abria o microfone e dizia Sim, 10 minutos. E aí a ok. pessoa sabia já que faltava 5, porque às vezes a gente se empolga e quando falar só no final, aí já passa muito, né? Então acho que a gente Perfeito. combina de em 10 minutos, eu abro o microfone e falo, pode ser? Ou tu? Não sei. Tanto faz. Tá. Então eu abro o microfone e falo que temos 10 minutos, faltam 5. Tá, pessoal? Aí nem precisem parar de Ok. falar, eu só vou abrir o microfone rapidinho e vocês seguem apresentando. Então tá com uma. Boa noite, pessoal. Vou começar aqui a compartilhar a tela, já agradecendo aqui a colaboração da Isabela e da Martielli, que me permitiram apresentar aqui rapidinho para poder correr para a sala de aula. Então, queria agradecer a presença de todos, é um prazer estar aqui no SEMEAD mais um ano, sempre bom estar aqui com os pares para a gente conversar um pouco sobre as pesquisas. O trabalho que eu vou estar apresentando é intitulado "O Marketing Interno é suficiente para manter os colaboradores no emprego? O estudo considerando os efeitos da satisfação e do alinhamento de valores." Esse trabalho é oriundo da dissertação do Bruno, sob supervisão do professor Júlio Cunha, e eu como terceiro autor. Então, eu vou ser breve, garanto que não vou chegar nesses 15 minutos, Martielli, nós vamos lá. Assim, um apanhado geral da introdução, né, é, é que, de um modo geral, as pesquisas de marketing interno costumam ter um foco maior no desempenho e de modo a atender os anseios das empresas e a gerar mais valor ao cliente, né? De um modo geral, o marketing interno, com foco na satisfação do público interno, ele difere um pouco das práticas tradicionais da administração de recursos humanos, né? Que tem uma orientação mais operacional e burocrática. De um modo geral, quando os funcionários reconhecem que seus valores estão em sintonia com os da organização, tendem a se engajar de uma forma mais significativa. E a intenção de permanência no emprego é outro indicador relevante do sucesso das estratégias de marketing interno. No entanto, ainda existe uma divergência na literatura em relação a uma relação direta entre marketing interno
e intenção de permanência, né? Existe um grupo de estudos que identificam essa relação direta, outros pesquisadores dizem que a significância é muito baixa. Então, é nesse embate teórico que o paper se situa, né? A gente buscou compreender a relação entre o marketing interno e a satisfação do trabalho pelo colaborador, considerando efeitos mediadores, tais como o alinhamento dos valores do colaborador com a empresa e a intenção de se manter no emprego. A gente espera que seja possível trazer melhores explicações sobre os efeitos do marketing interno a partir da atuação de caminhos para a compreensão da intenção em se manter no emprego. De um modo geral, assim, Marcelo, Oi? desculpa te interromper, mas não está passando os slides. Ah, não? Que Não, beleza. Peraí, como é que eu... não, Vamos mas a tua tentar. explanação estava ótima, só. Só não passou nada. Peraí que eu Aham. Compartilha a tela inteira que vai. compartilho a tela inteira que vai. Peraí que nós vamos parar aqui de compartilhar e voltar aqui. Peraí que... Ver se... Tá mudando a tela agora? Sim, Ó, que beleza. Assim, vamos Então, lá. então parando ali de onde eu tinha ido até aqui, então o objetivo do estudo é entender essa relação entre marketing interno e satisfação do trabalho, considerando efeitos mediadores, tais como o alinhamento de valores do colaborador com a empresa e a intenção de se manter no emprego. De um modo geral, a gente parte de uma premissa no referencial teórico de que o marketing interno vai influenciar positivamente a satisfação e o alinhamento dos valores. E aí o debate central reside na relação direta entre marketing interno e intenção de permanência ou aspectos mediadores, né, com passagem pela satisfação no trabalho e alinhamento dos valores. A partir dessas relações, a gente pensa efetivamente em testar as mediações e, para isso, a gente propõe essas 5 hipóteses, né? Eu não vou lê-las, acho que é mais fácil. A percepção de ações de marketing interno influencia positivamente a satisfação do colaborador. Percepção de ações de marketing interno influencia positivamente o alinhamento de valores entre colaborador e empresa. Percepção das ações de marketing interno influencia positivamente a intenção do colaborador em se manter no emprego. Satisfação do colaborador influencia positivamente a intenção do colaborador em se manter no emprego. E o alinhamento entre os valores da empresa e o colaborador influencia positivamente a intenção em se manter no emprego. Com isso surge um modelo teórico, né, onde a gente faz uma proposta de relação direta, é H3, e a gente avalia espaços mediados, né, H1, H2, 4 e 5. Em relação para testar essas hipóteses propostas, né, a gente optou por fazer uma modelagem de equação estrutural por meio do método dos mínimos quadrados parciais. Nós formamos a escala, né, o instrumento de coleta, mensurando os conjuntos percepção de marketing interno, 12 itens validado pelo Hu et al., alinhamento com os valores da empresa, 5 itens no Matanda e Nidubizi, 2013, satisfação do colaborador, 7 itens do Hu, intenção de se manter no emprego, 4 itens que eu não vou nem tentar falar esse nome aí, porque vou passar vergonha. Nossa amostra, nós fizemos a coleta, o survey, via online e obtivemos 275 respostas, 275 respondentes. Aí, numa primeira análise, avaliando os aspectos descritivos da amostra, né, a maior parte da amostra se declarou como profissionais em cargos operacionais, 46% da amostra,
com pessoas entre 45 e 54 anos, do setor terciário, com renda de até 3 salários mínimos, com formação com escolaridade no ensino médio e que trabalham na empresa há mais de 10 anos. Então, essas características descritivas desta amostra. Aí nós fizemos um ajuste no modelo, né, para chegar nesse modelo de mensuração. Então, nós fizemos todo um tratamento com base nas cargas cruzadas, nos valores de AVE, inclusive no paper está marcando valores menor ou igual a 0,5 de AVE, quando na verdade é maior ou igual. Então, só uma correçãozinha que eu vi hoje na hora de apresentar. Com base nesses ajustes, nós excluímos alguns itens da escala que não estavam adequados e chegamos nesse modelo final. Nesse modelo final, a gente pôde observar que o marketing interno tem uma significância muito pequena na relação direta com a intenção em se manter no emprego. Quase inexistente, baixíssima. Porém, as ações de marketing interno se mostraram eficientes nos caminhos mediados, tanto em relação à satisfação, para depois desaguar na intenção em se manter, quanto no alinhamento dos valores da empresa. Então, os dois caminhos mediados mostraram significância e sustentaram as HEs, as hipóteses propostas. Apenas a hipótese 3, que é a relação direta, não se manteve. Então, aqui, de um modo geral, com exceção da hipótese 3, que era a relação direta, que não se manteve, não teve significância, todas as demais relações foram comprovadas, foram estabelecidas. Aqui é uma tabela que a gente pode ver o efeito indireto, e aí, detalhando o efeito indireto, a gente observa que tanto em relação à satisfação quanto em relação ao alinhamento dos valores, os dois se mostram estatisticamente significantes e sustentam a percepção de que o marketing interno, através de efeitos mediados, consegue aumentar a intenção do colaborador em se manter no emprego. Então, mesmo que a relação direta não tenha se sustentado, a gente conseguiu observar aspectos mediados, né? Então, gerencialmente significa que as empresas poderiam focar em estratégias de marketing interno para fazer os colaboradores terem a intenção de se manter no atual emprego, reduzindo as taxas de Minutos. turnover. Obrigado. Todavia, para que isso funcione de uma forma efetiva, é importante que você incremente as ações de marketing interno de modo a aumentar a satisfação e buscar maior alinhamento, identificação deles com os valores da empresa. Somente por essa forma a permanência, a intenção de permanecer no emprego será atingida. De uma maneira, uma análise posterior para tentar corroborar os achados, a gente fez uma análise de importância-desempenho. Essa análise avalia qual dos antecedentes da variável dependente é mais relevante. E aí a gente identificou o marketing interno como maior importância e desempenho mais relevante. Isso só corrobora a ideia de que o marketing interno tem um papel fundamental, porém, através de caminho mediado pela satisfação e pelo alinhamento com a empresa. Em termos teóricos, né, a gente diverge dos estudos que indicam um efeito direto significante, e por consequência a gente se alinha aos estudos que dizem que essa relação direta é muito baixa, e a gente avança, né, mostrando que há efeitos indiretos vigentes, que consideram a satisfação no trabalho e o alinhamento de valores como mediadores significantes para explicar melhor essa relação. Em termos gerenciais,
a gente destaca para os gestores que o marketing interno se torna mais eficaz quando integradas a iniciativas que visem aumentar satisfação e alinhamento dos valores entre funcionários e empresas. Essas são algumas das referências que a gente usou. E é isso. Muito obrigado. Joia, obrigada, Marcelo, pela tua apresentação. Parabéns pela apresentação também, né? Obrigado. Como a gente tinha combinado, vou comentar rapidinho, daí se os colegas também tiverem alguma questão, né? A gente já abre agora para o debate. Mas lendo o teu trabalho, né? A primeira coisa que me surgiu é, para aí, marketing interno e endomarketing é a mesma coisa ou são coisas diferentes, né? Daí depois tu pode nos comentar, né? Que às vezes eu ouço muito falar em endomarketing também, né? Daí eu fiquei com a pulguinha atrás da orelha, assim, como não é muito a minha área específica de trabalho. E aí depois eu fiquei pensando, provavelmente não esteja dentro da alçada desse trabalho, mas pode ficar, né, para sugestão futura, ou quem sabe aí para um novo estudo, que quais ações de marketing interno poderiam ser, né, praticadas. Eu acho isso muito interessante porque eu também sou dessa área mais quantitativa, né? Mas eu fico sempre com a dúvida do quali, do aprofundar, assim, né? Aquela perguntinha bem qualitativa, né? Mas o que, o qual, como, que às vezes o quant não nos consegue responder, né? Então ele levanta a questão e aí fica esses aprofundamentos, às vezes, que bate aquela dúvida. Então, seria mais nessa ideia de se vocês tiveram alguma indicativo de práticas, né? Ou sugiro, né, para estudos futuros essa questão de pensar, né, quais então poderiam ser utilizadas, né, nessa questão. E aí outra coisa também, eu trabalho bastante com hipóteses, né? E aí eu acho a gente fica tão certo de que nossas hipóteses vão todas ser sustentadas que quando não são sustentadas a gente também tem que pensar, bom, mas eu preciso explicar por que que elas não foram sustentadas, né? Daí eu fiquei curiosa também do porquê, então, o marketing direto não teve essa relação direta com o marketing interno, não teve a relação direta, né, com a intenção. Fiquei curiosa nesse sentido também. Mas, de resto, está de parabéns, trabalho muito robusto, né? Muito bem feita a parte metodológica ali. Tá de parabéns. Não sei se mais alguém tem algum comentário, daí a gente junta todos e tu responde de uma vez só. Tem mais? Martielli, oi, perdão, gente. Sim. Não, eu ia perguntar se alguém tinha mais algum comentário, vocês têm à vontade. Tá? Não, eu só ia complementar que eu pensei igual a Martielli no início, questão do marketing interno e do endomarketing, né? Que eu também já escutei falar disso um pouco assim de tangente, né? Porque eu também não estudo marketing, então fiquei com a mesma dúvida, até porque o prefixo endo, ele também se refere a algo interno, né? Então, é, enfim, se puder complementar também, até vai me ajudar a entender um pouco melhor se houver uma distinção, né, conceitual nesse sentido. E mais parabéns pela apresentação, o trabalho realmente está muito interessante, Marcelo. Muito obrigado, Moacir, Martielli, Isabelle, obrigado. Assim, de um modo geral, o termo endomarketing, ele foi criado, na verdade, no Brasil. Tem um cara chamado Saul Becking, que era um cara mais de mercado do que ele era um acadêmico, mas ele tinha um viés de mercado muito forte. E ele acabou criando o termo endomarketing, mas com um apelo de mercado mesmo, comercial, para dar consultoria. Então, o termo ele é mais restrito no Brasil. Quando a gente pesquisa fora, marketing interno é o que é estudado. Talvez eu não sei aprofundar se existe divergência conceitual. Às vezes, talvez nessa adaptação para o mercado brasileiro em função das consultorias, ele abarque algumas coisas que originalmente não estão no marketing interno. Mas a ideia e aí eu fiquei pensando também na relação direta, né? Mas aí eu fico pensando, né, Martelli, eu também, isso é uma ideia, um conceito meu que eu também acho que a marketing interna é para satisfazer o consumidor. O professor Júlio Cunha está me ajudando aqui.
De um modo geral, o marketing, se a gente pensar, mesmo no marketing convencional, é difícil você estabelecer relações diretas, né? Porque ele age, de certa forma, pelos caminhos mediados, né? Normalmente a gente afeta algo, por exemplo, satisfação é o mais comum, para depois isso reverberar em uma ação subsequente. E eu acho que é isso um pouco que acontece. Embora a gente nesse trabalho não tenha estudado, eu já fiz outros estudos, auxiliei outros estudos, onde o marketing interno aumentava engajamento. E aí esse engajamento é que revertia em permanecer no intenção de ficar, né? Então, eu acho que isso que acontece. Dificilmente tem uma relação direta, mas você acende luzinhas mediadas que vão te ajudar a chegar nesse caminho. E em relação aos itens, Martelli, a gente comentou com um aluno, com o Bruno, e se eu não me engano, ele pretende avançar com isso para chegar em ações mais efetivas gerenciais, né? Olha, faça efetivamente essa ação de marketing, que isso vai aumentar a satisfação. Porque perde um pouco, né, em termos de contribuição gerencial, né? É que vocês sabem, né? Ele fez isso no mestrado, e o mestrado passa como nossa. Então vai chegando a hora, precisa defender, e eu não sei se vai ter braço nem perna para fazer isso, então fecha aqui e depois a gente segue. Mas enfim, e é isso. Eu agradeço novamente, obrigado aí pelas considerações, pelas dicas, obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigada, Marcelo, então, pelos esclarecimentos, né? Já passamos, então, agora para o segundo trabalho. A Isabela que vai apresentar, né? Então, Sim, sou joia, eu. tá contigo. Vou compartilhar a tela aqui, pessoal. Aí você Tá bem. só come. Martiele, eu vou pedir sua ajuda com o tempo, tá? Porque Pode deixar, eu te aviso também. vou colocar aqui, mas eu começo a falar, eu costumo me perder Ah, um sim. pouco. Não, te aviso quando faltar 5. Só que Já tá agradecer, aparecendo. pessoal. Vê se passa já. Obrigado. Boa noite, obrigado a todos. Bom Obrigada, congresso para Marcelo. Boa vocês. aula. Até Boa aula, mais, Marcelo. Marcelo. Tudo de bom. Boa aula. Tá passando aí para Boa vocês, noite. pessoal? Passou, passou. Ok, então. Então, boa noite a todos. Estou aqui hoje com a missão de apresentar esse trabalho, que é o trabalho da cultura do capital, os modelos de gestão, trabalhando um pouco a perspectiva de vivências de prazer e sofrimento no trabalho de trabalhadores neurodivergentes. Esse artigo, ele é um artigo que surge aí de uma intersecção entre mim, a minha orientadora do mestrado, a professora Débora, e o professor Airosa, que é o meu orientador do doutorado. Então, eu já venho do mestrado com estudos aí na área de neurodivergência, psicodinâmica do trabalho, e aí agora no doutorado isso começa a se tornar um pouco mais, uma perspectiva um pouco mais crítica, talvez. Então, a gente começa a sair de algum lugar para poder abordar esse tema, que é um tema tão importante para os dias de hoje. E aí, para a gente poder dar uma introdução, então acho que é interessante a gente entender a realidade neoliberal que a gente vive hoje, né? Quando eu falo desse neoliberalismo, eu estou falando de como hoje nós somos medidos diante da sociedade. Então, essa citação aí do Han, acho que é interessante de trazer aqui, que a necessidade do trabalho ela aparece como algo maior do que uma forma de sustento e de construção social, mas é quase como um ser alguém na sociedade. E daí, se eu não trabalho, fica a pergunta: eu não sou ninguém? Partindo desse ponto, a gente traz a psicodinâmica do trabalho mesmo como uma teoria para sustentar o nosso entendimento, a nossa compreensão de como que isso se dá no dia a dia desses trabalhadores neurodivergentes. Então, a psicodinâmica aí, articulando a saúde mental, o trabalho, ela vai trazer essa dicotomia entre vivências de prazer e sofrimento, de que forma que eu consigo classificar o que que é vivência de prazer, o que que é vivência de sofrimento, também entendendo que prazer e sofrimento são indissociáveis. Então, aqui a gente poderia mergulhar profundamente na psicodinâmica, mas vou me ater a essa primeira luz aqui, ok? E aí, seguindo.
a gente passa a tentar entender como que nessa sociedade neoliberal, onde alguém que é reconhecido como eficiente é alguém que produz, é alguém tido como ideal, alguém que é multitarefa, que tem uma alta adaptabilidade, alguém que consegue fazer mais com menos, como que a gente traz para dentro dessa perspectiva as diferenças? E aí a gente entra de fato na questão da diversidade. E dentro da diversidade, a gente trabalha a neurodivergência, que realmente é um campo de estudo que tem crescido aí nos últimos anos. A gente tem referenciais que vão dizer aí que 15% da população mundial tem algum diagnóstico de neurodivergência hoje. Acho que seria tranquilo eu perguntar para vocês aqui quem tem alguém na família com um diagnóstico. Eu acredito que poucos de nós talvez conseguiríamos passar ilesos dessa pesquisa inicial. Então, a neurodivergência ela vem crescendo, tá? Sendo descrita aí como uma conexão neurológica atípica, ou seja, uma diferença cognitiva humana, tá? Como tantas outras que se dão em relação ao funcionamento cerebral divergente ao que a gente tem no padrão social. E aí, buscando entender um pouco desse cenário, a gente tem aí a nossa pergunta norteadora, que é: como que o modelo de gestão capitalista impacta na vivência de prazer e ou sofrimento de trabalhadores neurodivergentes nas organizações? Bom, falando um pouco da psicodinâmica do trabalho, nós mergulhamos aí numa fundamentação teórica que vai traçar desse prazer, dessas vivências de prazer, muito além daquela experiência que é momentânea, mas algo que vai refletir no reconhecimento desses trabalhadores e na própria questão de identidade, de autoestima, como esses trabalhadores reconhecem a sua perspectiva, o seu papel no trabalho. E aí, de forma dicotômica, nós trazemos a questão do sofrimento como algo que é subjetivo. Então, pessoas diferentes expostas às mesmas vivências vão compreender essas vivências de forma diferente. Algumas podem entender como vivências de prazer, outra como vivências de sofrimento, e aqui eu nem posso muito adentrar na psicanálise, eu vou ficar por aqui, mas a gente poderia trabalhar com essa perspectiva do que de fato é prazer e o que é sofrimento, tá? E aí, seguindo, a gente começa a entender, dentro desse panorama neoliberal, neoliberalista, que o excesso de trabalho e desempenho, eles não mais se configuram em autoexploração. A figura do explorador e do explorado já não mais se diferem, porque a gente até trabalha um pouco na perspectiva desse trabalhador que é explorado, mas que na prática de gerir a si mesmo, de ser o empreendedor de si, já não identifica mais que ele está sendo explorado. Porque o discurso que a gente escuta, né, as formas como as organizações hoje se colocam, é de que se você quer alguma coisa, você consegue. É só você correr atrás, é só você se esforçar. Não há esforço que não gere recompensa, né? Então, nessa perspectiva, a gente já não consegue diferenciar mais explorador e explorado. E aí as demandas de trabalho se tornam cada vez mais exigentes. A gente tem aí questões complexas que eu também não poderia adentrar aqui, mas de como o trabalho tem sido precarizado, como essas práticas atuais, né, de home office, de um trabalho mais liberal, elas acabam trazendo o trabalho e a vida das pessoas para um mesmo lugar, onde eu já não consigo mais separar o que é vida social, o que é trabalho. Isso possibilita um alto índice de adoecimento, tá? E aí, pensando nisso, a psicodinâmica do trabalho também vai trazer o estudo dos enigmas por trás da normalidade, tentando compreender como que esses trabalhadores, expostos a vivências de sofrimento, conseguem se manter, de certa forma, visivelmente estáveis. Tá? E aí o próprio Deleuze vai dizer dentro da psicodinâmica do trabalho que existe aí formas de sublimação, coisas que os trabalhadores vão fazendo, o que ele chama de macetes, para poder realmente mascarar
essas vivências de sofrimento, de adoecimento, mas que isso tudo tem um preço. E aí a gente traz então a perspectiva da neurodivergência, entendendo que diagnósticos de autismo, dislexia, descalculia, Tourette, transtorno de déficit de atenção e outros estão englobados dentro desse termo, que é um termo tão amplo, o que também é um desafio para quem estuda neurodivergência, visto que aqui a gente tem pessoas muito diferentes, com significados muito diferentes, englobadas em um mesmo termo. Mas a gente tenta, então, compreender e perceber, né? A gente tem aí a referência do Hendricks de 2010, que vai dizer das dificuldades apresentadas por essa comunidade na obtenção e na manutenção de um emprego. Que isso pode ser percebido desde o momento inicial desse indivíduo com a organização, quando ele precisa se promover em uma entrevista, até o momento em que esse trabalhador precisa gerir suas emoções, precisa produzir, precisa estar exposto a vivências que podem desestabilizar as suas questões emocionais e psicológicas. E aí, quando a gente pensa nessas questões em torno de representatividade e diferenças, a gente percebe, né, como os autores bem citaram aí, que esses ainda são assuntos desafiadores às organizações. E aí, para além da indiferença organizacional, Saraiva e Irigaray vão dizer que o quê? Em muitos casos, essa gestão da diversidade, essa gestão da neurodiversidade, elas surgem como uma preocupação disfarçada pelo capital. Então, as organizações elas acabam utilizando disso para também se promover. Bom, como metodologia, a gente tem então um estudo qualitativo que foi conduzido por meio de entrevistas narrativas. Foram feitas 8 entrevistas, cada entrevista com um tempo médio aí de 1h15 mais ou menos. Homens e mulheres com idade superior a 18 anos, vínculo trabalhista, com algum diagnóstico de neurodivergência, sendo ele qual for. E aí todos os entrevistados aceitaram o TCLE e adotaram um pseudônimo de modo a resguardar a sua identificação. Bom, como análise dos resultados, a gente tem uma primeira categoria que emergiu, que é a gestão do comportamento e controle subjetivo. E como as organizações acabam capturando essas diferenças. E aí eu vou já me jogar aqui nas falas dos entrevistados, e a gente tem, por exemplo, a fala do Márcio, que diz assim: às vezes é um pouco difícil de lidar, é monótono, às vezes é repetitivo, é mecânico. E aí o Rick conta que geralmente você trabalha numa determinada área que os processos são iguais. Isso aí é o que me corrói. Ou Faltam 5 seja, minutos. perfeito. Ou seja, a gente produz cada vez mais trabalhadores que precisam trabalhar em trabalhos mecanizados, que acabam colocando esses trabalhadores em um mesmo padrão. E aí, essa fala do Gustavo, ela é muito importante porque ela vai dizer assim: a maior dificuldade que vivo no trabalho é me comportar como uma pessoa neurotípica. Ter que me alinhar à neurotipicidade é a parte mais desgastante, assim, de muito longe. E a gente percebe o quanto que esses indivíduos realmente mascaram as suas vivências, as suas características, as suas questões para poder se colocar diante desse trabalho padronizado. Na segunda categoria, a gente tem a perspectiva de produtivismo e a lógica da eficiência. Então, como a neurodivergência é encarada como desvio, tá? E aí a gente tem de novo a fala do Gustavo, que diz assim: recebi meu diagnóstico e lidei com ele no começo como, nossa, meu Deus, finalmente eu tenho uma legenda. Ou seja, agora eu pertenço a algum lugar. E aí ele segue narrando que na empresa que eu trabalho, todo mundo sabe, mas eu não me apresento como autista, eu me apresento como Asperger. Então, dentro do próprio termo da neurodivergência, a gente tem visões que são classificatórias do que é melhor ou pior, porque acredito que muitas pessoas pensam que se você é autista, você não sabe amarrar o seu cadarço. E eu não tô afim de ter que ficar explicando o que é e o que não é. Bom, passando para a última categoria, a gente fala aqui então do capital humano e a mercantilização da diversidade. Bom,
A Maria fala aí, né? Eu trago essa fala. Na minha visão, a cultura de trabalho precisa passar por uma transformação na questão do respeito pela diversidade. Minhas experiências profissionais me mostraram que o mundo corporativo ainda não está preparado para lidar com o potencial que o neurodivergente tem. Ainda tem muito preconceito em cima. E aí a Laura fala: hoje o trabalho está sendo quase que um teatro. E aí a gente passa a entender, então, esse efeito reverso que tem acontecido nas organizações. Além de não contribuir com o desenvolvimento desse grupo neurodivergente, eles acabam por naturalizar a exclusão. E aí, passando aqui para as considerações finais, a gente tem como um primeiro ponto o fato de que para essa amostra que foi entrevistada, as vivências de prazer, elas têm um valor simbólico e identitário que configuram o trabalho como muito importante. Esse potencial positivo, ele acaba sendo comprometido quando a gente tem modelos de gestão organizacionais que não comportam. Da mesma forma, a gente precisa entender que essas atividades mecanizadas, elas vão intensificar o adoecimento psíquico desses trabalhadores. Há uma pressão por conformidade, e aí os indivíduos neurodivergentes mascaram suas características para evitar o estigma de ineficiência ou improdutividade. E aí, o medo desse estereótipo faz com que esses disfarcem suas características. Isso tem um custo muito alto, tem falas pesadíssimas aqui sobre isso. E há evidências de que a prática da gestão da neurodivergência se distancia da realidade experimentada pelos trabalhadores parte do grupo. Ou seja, existem organizações que têm programas voltados à gestão da neurodivergência e ainda assim essa prática acaba se distanciando um pouco da realidade que eles percebem. E aí, por fim, percebe-se então uma tendência por parte das organizações para lucrar sob o viés da gestão da neurotipicidade, declarando-se como socialmente correta. Bom, pessoal, por hoje é só. Muito obrigada. Obrigada, Isabelle. Difícil, né? Essas questões, sim. Vai borbulhando, assim, a cabeça da gente, né? Com tanta coisa, mas vamos deixar para o final para a gente comentar. Obrigada pela tua apresentação, parabéns, né? Mais uma vez. Passamos para o próximo trabalho, então, que é o assédio moral e gestão por resultados no varejo. O autor está aí, a autora. Oi, pessoal, tudo bem? Maite vai apresentar? Você eu que vou apresentar. Vou Joia. compartilhar minha tela com vocês, tá? Bem, boa apresentação. Vocês estão vendo? Tá, Sim. obrigada. Sim. Tá. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Maite Bram, eu sou professora junto à Universidade Federal de Pelotas, e esse trabalho foi produzido junto com a minha orientanda de trabalho de conclusão de curso no curso de administração, a Evelyn Pereira de Souza. Então, o título do nosso trabalho é Assédio Moral e Gestão por Resultados no Varejo, um estudo de gerentes de micro e pequenas empresas aqui na cidade de Pelotas, que é de onde a gente fala, né? Então, na introdução, assim, do trabalho, né, a gente tenta inicialmente pontuar o que é assédio moral, né? E ele, obviamente, né, é um fenômeno que transcende o assédio a nível individual e impacta a cultura organizacional, e muitas vezes sendo usado como uma ferramenta para alcançar resultados. Como objetivo geral, né, a gente vai buscar examinar a percepção dos gerentes de varejo de micro e pequenas empresas sobre o assédio moral. Acho que é importante pontuar, assim, logo no início, do porquê da figura do gerente, né? Por que ele foi o nosso objeto de estudo nesse trabalho? O gerente, ele tem uma posição hierárquica intermediária nesse processo, né? Então, ele é o cara que vai fazer a ponte entre a alta gestão, vamos colocar assim, ou entre o dono da empresa, entre os chefes superiores, com a equipe de vendas, né? Então, ele tá meio que numa posição ali de atravessador, vamos colocar assim, né, nesse fogo cruzado. Então, a gente, pensando, né, bom, vamos pesquisar o que efetivamente, né, conversando com a Evelyn,
essa questão, né, ela me trouxe algumas experiências próximas a ela. O irmão dela era gerente de uma empresa de pequeno porte e tinha uma situação de trabalho complicada. Eu digo, bom, então vamos por aí, acho que aí vai dar caldo, né? E aí a gente entra nos objetivos específicos, né? Primeiro, identificar a visão do gerente sobre o que é assédio moral, qual é o entendimento dele sobre a prática, averiguar os seus conhecimentos sobre o tema, descrever as práticas e detectar as consequências percebidas do assédio moral no ambiente de trabalho. O nosso referencial teórico, então, ele vai passar por autores diversos para tentar entender um pouco essa dinâmica, né, como Foucault, Souza, Gulejac, Moriyama Zaha e Irigoyen. E aí o assédio moral para Irigoyen é definido como qualquer conduta abusiva que se manifesta por meio de comportamentos, palavras, gestos ou escritos, né, que possam prejudicar a personalidade, a dignidade ou a integridade física e psíquica do trabalhador, colocando em risco seu emprego e degradando o ambiente laboral, né? E o que alguns autores colocam, como o Ricardo Antunes, é a questão do assédio como uma ferramenta de gestão, né? Principalmente no setor varejista, né? Então, isso já foi apontado em algumas literaturas. Nos nossos procedimentos metodológicos, então, a gente coloca, né, que essa empresa ela foi realizada no setor de varejo, aqui na cidade de Pelotas, que é no interior do Rio Grande do Sul, com o uso de um questionário semi-estruturado por meio de entrevistas presenciais e por telefone, né? Acho que é importante pontuar também nesse espaço que a gente teve muita dificuldade dos gerentes aceitarem conversar conosco, né? Muitos com muito receio, né, de falar mal da empresa, principalmente porque eles têm um cargo, né, de chefia, eles têm uma posição ali, vamos dizer, de destaque dentro das equipes. Então, a gente conseguiu esses 7 entrevistados, que ainda bem, né, deu bastante conteúdo, mas nós contatamos muito mais e a gente recebeu muitas negativas. Acho que isso sempre é um termômetro importante para a gente pensar o contexto em que a situação se dá. Acho que é importante pontuar, né, eu vi que tem pessoal, assim, de todo o país. Pelotas é uma cidade de médio porte, a gente tem em torno de 320 mil habitantes, e uma cidade que não tem grandes opções de emprego. A gente não tem uma indústria forte, a gente sobrevive do agronegócio e do comércio, né? Então, essas nossas empresas de micro e pequeno porte, a grande maioria é do setor de varejo, do setor de comércio. Então, aí a gente já tem, né, uma realidade onde, por vezes, o comércio é uma das poucas opções para esses trabalhadores, né? De ter uma remuneração um pouco mais atraente, né? Pensando aí um cargo de chefia. Aqui a gente tem, né, um quadro apresentando os entrevistados, o período que eles estão na empresa, então a gente tem períodos bastante longos, né? As idades são bem variadas, de 26 a 44 anos, tempo deles no mercado de trabalho, porte da empresa e a duração das entrevistas, tá? E a nossa categorização dos dados geraram 3 grandes categorias, que são que a gente chamou de dificuldades de gestão de pessoas. A nossa segunda categoria é assédio moral sofrido ou percebido pelos gerentes. E, por último, né, o que a gente chamou como assédio moral como estratégia de gestão. Então, agora a gente passa para a análise dos dados, né? Então, a primeira, uma reclamação muito recorrente no início das entrevistas era a dificuldade que eles tinham em gerir pessoas, em gerir equipes, né? Que é parte do trabalho deles como gerentes de empresas da área do varejo, né? A grande maioria deles coloca esse ponto, né, da falta de formação ou da formação insuficiente para eles estarem nessa posição de gerência, né? E eles avaliam isso, mesmo os que têm nível superior, que tenha cursos na área de gestão, eles colocam que essa formação ela foi insuficiente para as experiências pessoais deles no papel, né, de chefe ou de líder, né? Conforme o relato de todos os nossos 7 entrevistados, todos eles afirmam que gerir pessoas é o grande desafio do cargo. Agora a gente vai ver mais para frente o porquê que é o desafio, tá?
E aí eles colocam que tem muita dificuldade em manter a equipe motivada, produtiva e trabalhando com um objetivo comum, né? Isso, na verdade, acho que é um relato que a gente vai ver que tem uma justificação interessante mais para o fim da pesquisa, né? Aí o Freitas, Elane e Barreto apontam que em empresas capitalistas, elas baseiam em cooperação e competição, né? E que o assédio moral encontra, então, um respaldo institucional com gestores, né, de certa forma, motivando essa competição, né? E aí a pesquisa, né, logo nessa nossa primeira categoria, revela que a gerência, né, enfrenta os desafios em conciliar a gestão de pessoas, o engajamento e a entrega de resultados financeiros, porque essa é a grande motivação, né, o grande motor por trás do trabalho desses gerentes pelas falas que foram registradas. A gente entra, então, na nossa segunda categoria de assédio sofrido ou percebido, né? E a gente tenta entender, né, como se dão essas práticas de assédio, pensando nesse gerente como, ao mesmo tempo, vítima e reprodutor das práticas de assédio. Né? Logo no início do trabalho, a gente entendeu que essa era uma dinâmica de importante compreensão, né? E quando a gente foi conversando, né, com eles, não de perguntas diretas, você sofre assédio, não é assim, né? Mas quando a gente foi tentando entender, principalmente o processo de alcance de metas, né, que para as empresas de micro e pequeno porte, isso é muito importante, né? Como é que funcionava esse processo de gestão de metas? Foram aí que os relatos foram surgindo, né? Então, a gente observou que 4 dos 7 gerentes entrevistados sentem-se constrangidos e expostos pelo não atingimento de metas, né? E uma situação que é considerada por eles normalizada. Ser constrangido, ser xingado em algumas situações, né? Ser coagido pelas chefias superiores, né? Quando a equipe não atinge a meta, é considerado normal, né? Como se faz parte do jogo, tá? E aí um dos nossos entrevistados citou que se eles não atingirem as metas, eles são ameaçados, inclusive, com a realocação, né? Para outras lojas ou lojas de em piores regiões ou com menor lucratividade, né? Vou te passar para uma loja menor, uma loja mais longe do centro, né? Numa região menos nobre da cidade, vamos pensar assim, né? E os resultados insatisfatórios impactam negativamente na autoestima e no bem-estar psicológico dos gerentes. E eles são bastante claros. Todos os entrevistados afirmam isso, né? Conforme evidenciados pelos relatos que demonstram a magnitude do sofrimento emocional decorrente dessa pressão constante. Mas a mesma forma que eles identificam, né, esse processo de sofrimento, alguns deles chamam até autocrítica, né? Eu sou muito autocrítico. Mas a gente observa que esse indivíduo ele é autocrítico porque ele sofre uma pressão intensa no ambiente de trabalho, né? Então, é uma autocrítica, ao mesmo tempo não é, né? Porque ela vem motivada por um ambiente de trabalho super opressor. E ao mesmo tempo que... Desculpa, Martinelli, 10? 5, falta 5. Tá, obrigada. Ao mesmo tempo que eles percebem essa autoestima, esse impacto negativo, eles normalizam isso como se fosse uma prática normal dos gerentes de varejo, tá? Então, eu já comentei na questão da autocrítica, e a análise das entrevistas permitiu aferir que os comportamentos que configuram o assédio moral no contexto da pesquisa são muitas vezes naturalizados no cotidiano de vendas, né? Eles estão todo o tempo, todos os entrevistados, eles estão sempre afirmando isso ao longo das entrevistas, né? E ao mesmo tempo que eles são vítimas de assédio, eles também replicam esses comportamentos com as suas equipes, né? Em grande parte por esse processo de naturalização desses comportamentos. Então, como eles são vítimas, e algum deles aí estão nesse setor há 10, 9, 8 anos, isso é muito naturalizado. Então, eles cobrarem, né, da produtividade das equipes deles e metas com xingamentos, com ameaças,
né, com críticas à pessoa, a forma de trabalho da pessoa, a forma com que a pessoa se porta, é naturalizado, tá? E a nossa última categoria, então, é assédio moral como estratégia de gestão de resultados. A gente aí faz uma análise breve do comportamento dos gerentes, baseado nos relatos deles, né? 6 do 7, né, identifica a gestão de pessoas como o desafio principal. Os entrevistados 4 e 6 ainda consideram que ambientes competitivos, onde a fofoca e a intriga são normalizadas em função da competitividade. Então, esse ambiente doentio é normalizado, eles consideram como normal, como padrão. E o 4 ainda considera normal cobranças mais duras e até ameaças de demissão em função do não atingimento de metas. E eles relatam isso com muita clareza. A cultura de competição exacerbada, como descrita pelo entrevistado 1, como o exemplo, né, de colegas que roubam as vendas um dos outros, é estimulada por desentendimentos, em um ambiente de pressão constante, práticas desrespeitosas, né, propiciando ainda mais um ambiente de assédio. Outras práticas que eles citam são as indiretas sobre produtividade, então aquelas, enfim, né, são os comentários, né, que não são tão inofensivos, as horas extras não remuneradas e a responsabilização dos membros da equipe de vendedores como único responsáveis pelo não atingimento das metas, né? Então, eles, além de tudo isso, eles chegam dizendo, ó, a culpa é tua que tu não conseguiu atingir. De forma geral, os dados coletados permitiram observar que no contexto do varejo de pequeno e médio porte, as práticas de assédio moral são frequentes e consideradas normais na percepção dos gerentes entrevistados. E assim, da mesma forma que eles são vítimas, eles também são replicadores das práticas, mas não percebem isso como assédio moral. Para finalizar o nosso trabalho, então, a gente conclui, né, que uma existência de uma dinâmica hierárquica marcada por pressões constantes, né, por resultados, que são frequentemente manifestadas como forma de assédio moral, tanto sofrido quanto reproduzido pelos próprios gerentes, com o processo de naturalização. A gente verifica uma contradição na postura deles, que apesar de relatarem o sofrimento, reproduzem essa pressão com essas equipes. E diante dessas considerações, né, para pesquisas futuras, a gente sugere, né, o aprofundamento do estudo sobre essa relação com os gerentes do varejo, considerando que estes atores possuem uma posição intermediária complexa em estudos tanto qualitativos quanto quantitativos. Espero não ter me passado no tempo. Muito obrigada, atenção de todos. Obrigada, Maite. Faltou 30 segundinhos para te passar no tempo. Foi cirúrgica. Precisa. Parabéns pela tua apresentação, também cheia de Obrigada. comentários aqui, mas depois a gente faz. Vamos passar então para nossa debutante, né? A Luciana. Exaustão Eu emocional em mesma. gestores escolares. Isso, vou Fique à apresentar vontade. aqui para vocês o meu trabalho. Passando direitinho? Bom, vamos lá. Eu sou Luciana Castelo e eu apresento meu trabalho Exaustão Emocional em Gestores Escolares, análise de fatores antecedentes e consequentes. Eu sou uma gestora escolar do município de Vitória, no Espírito Santo. Bom, o crescente interesse acadêmico sobre as pesquisas sobre exaustão emocional reflete mesmo o reconhecimento de que é um problema social que compromete o desempenho, a eficiência dos indivíduos nas atividades laborais. Nesse sentido, estudos indicam que a exaustão emocional afeta diretamente o desempenho de gestores escolares devido a responsabilidades ampliadas, como gestão de pessoas administrativas, financeiras e também pedagógicas. Aqui não há uma distinção entre diretores, se existem vice-diretores ou não. Os estudos têm explorado que os fatores que contribuem para o surgimento da exaustão, bem como aqueles que são consequências da exaustão emocional. Com o modelo proposto, articula então 3 antecedentes e 3 consequentes da exaustão emocional. Entre os antecedentes, o clima organizacional,
que ao promover relações saudáveis em um ambiente positivo ajuda a mitigar a exaustão. A resiliência, que é entendida como um recurso interno que permite ao indivíduo enfrentar e se recuperar das situações desgastantes, e viver um chamado, que é o momento em que há um forte senso de propósito e vocação, leva o profissional a atribuir um significado ao trabalho, podendo paradoxalmente conduzi-lo à exaustão. E como consequentes, temos o cinismo, que surge como mecanismo de defesa diante da exaustão, o silêncio defensivo, onde o medo leva o indivíduo a suprimir ideias ou informações, e a satisfação no trabalho, que tende a diminuir, uma vez que a exaustão prejudica o gerenciamento de papéis e também reduz o comprometimento dos profissionais. Bom, estudos estão concentrados em diferentes profissões e contextos, e até mesmo no setor educacional, entretanto, sem foco no gestor escolar. E essa lacuna motivou a pesquisa. No contexto brasileiro, ainda há poucas investigações dessa natureza, e diante disso, a pesquisa buscou responder à questão de quais os antecedentes e consequentes da exaustão emocional de gestores escolares de escolas públicas brasileiras. Esse estudo buscou identificar se o clima organizacional, a resiliência e viver um chamado atuam como antecedentes, e se o cinismo, silêncio defensivo e satisfação no trabalho são consequentes da exaustão emocional de gestores de escolas públicas do Brasil. A pesquisa apresentou uma justificativa teórica por ampliar os estudos sobre exaustão emocional de gestores escolares, oferecendo também uma nova perspectiva sobre a relação entre liderança e emoções, e também busca desenvolver estratégias eficazes para mitigar os efeitos negativos da exaustão emocional e compreender o impacto desses antecedentes e consequentes nos profissionais. E como justificativa prática, ele se propõe como uma ferramenta para identificar os fatores que contribuem para a exaustão emocional no ambiente de trabalho, possibilitando, então, intervenções direcionadas, implementação de práticas preventivas e corretivas. E reconhece a exaustão emocional como um risco psicossocial, conforme previsto na norma regulamentadora número 1. Foram apresentados 7 construtos que estruturam o modelo teórico da pesquisa. A exaustão emocional, compreendida como o estado de sobrecarga e esgotamento emocional decorrente de períodos prolongados de estresse no trabalho, caracterizado por falta de energia, desgaste físico, psicológico. E nessa perspectiva, Bakker and de Vries e Srivastava demonstram que gestores têm uma maior propensão aos efeitos negativos da exaustão emocional. E, especificamente, entre gestores escolares, Cruz indica que esses profissionais vivenciam níveis mais elevados de exaustão em comparação a outros tipos de gestores. O clima organizacional, que trata-se da percepção coletiva de trabalhadores acerca do ambiente interno da organização, influenciando comportamentos, atitudes compartilhadas, e no contexto escolar, o clima organizacional reflete a forma como todos os atores da comunidade escolar se relacionam com a instituição. E as pesquisas apontam que um bom clima organizacional reduz as chances de exaustão emocional. E então, eu estabeleço a hipótese 1, que o clima organizacional impacta negativamente na exaustão emocional do gestor escolar. A resiliência, que é considerada esse recurso interno valioso que permite ao indivíduo se recuperar de crises, situações adversas, tanto pessoais quanto profissionais. E os estudos indicam que intervenções voltadas ao fortalecimento de resiliência reduzem a exaustão emocional. Entre gestores escolares, essa característica potencializa as habilidades de liderança e adaptação frente às adversidades. Então, eu proponho a hipótese 2, que a resiliência impacta negativamente na exaustão emocional do gestor escolar. Viver um chamado, que envolve essa busca de propósito no trabalho, direcionamento do indivíduo para objetivos e valores pessoais e profissionais, e embora muitas pesquisas façam uma evidência a respeito de efeitos positivos do viver um chamado, há estudos que relacionam viver um chamado ao aumento da exaustão emocional, principalmente quando há uma discrepância entre expectativa e condições reais de trabalho. E aí Ferreira et al., em pesquisa nessa área educacional, identificaram que educadores que vivenciam intensamente o seu chamado, eles podem trabalhar de forma compulsiva, elevando os níveis de exaustão. Então, a formulação da hipótese 3, que é viver um chamado, impacta positivamente na exaustão emocional do gestor escolar. Cinismo, que é essa postura crítica e depreciativa do profissional frente à organização e aos procedimentos dela,
E a exaustão emocional prolongada leva o indivíduo a adotar distanciamento mental e atitudes negativas frente ao trabalho. E também na pesquisa de Eugene, verificou que em escolas onde o cinismo afeta negativamente a eficácia institucional. E assim eu proponho a hipótese 4, que a exaustão emocional impacta positivamente no cinismo do gestor escolar. Silêncio defensivo, que é a ocultação de ideias ou mesmo opiniões relacionadas ao trabalho por conta do medo, ou até mesmo para preservar a segurança psicológica. E os estudos mostram que pessoas emocionalmente exaustas tendem a adotar essa postura como uma forma de restaurar o seu bem-estar. E com base nisso, a hipótese 5 vem dizendo que a exaustão emocional impacta positivamente no silêncio defensivo do gestor escolar. E, por fim, a satisfação do trabalho, que são essas atitudes e reações emocionais positivas dos trabalhadores em relação às atividades. Horton et al., um destaque, de que trata que a forma como os profissionais da educação lidam com os fatores estressantes influencia diretamente a qualidade do ensino e desenvolvimento dos alunos. Porém, altos níveis de exaustão emocional estão fortemente associados à redução da satisfação no trabalho, especialmente entre diretores escolares. Então, estabeleço a hipótese 6, de que a exaustão emocional impacta negativamente na satisfação do trabalho do gestor. Eis um modelo estrutural com os 3 antecedentes e os 3 consequentes. Bom, a metodologia foi uma pesquisa quantitativa, descritiva, com coleta primária de dados, corte transversal. O campo de estudo foram escolas públicas brasileiras que ofertam a educação básica, que é desde a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. A população-alvo foram gestores escolares, que são os diretores escolares. A amostra foi não probabilística por acessibilidade, 322 respostas válidas com perfil predominantemente de mulheres. Maior parte desses respondentes entre 41 e 55 anos, e 72% possuem pós-graduação, sendo que 94% deles são profissionais efetivos. O instrumento de coleta de dados foi um questionário estruturado no Google Forms e as escalas utilizadas estão descritas. Para a análise de dados, foi utilizada a modelagem de equações estruturais através do software Smart PLS 4.1. Passando aos resultados, realizou-se uma análise de componentes confirmatória para avaliar e validar o modelo de mensuração, examinadas as cargas fatoriais, a variância média extraída, alfa de Cronbach, confiabilidade composta e correlação de Spearman, e conforme Herr et al., as cargas fatoriais deveriam ser superiores a 0,708 para permanência no modelo. 11 variáveis foram excluídas por não atenderem a esse critério, e após a exclusão, as demais apresentaram cargas fatoriais entre 0,702 e 0,931. Os construtos atenderam aos critérios de validade e confiabilidade, com a AVE maior do que 0,50, alfa de Cronbach e confiabilidade composta maiores que 0,70 e correlação de Spearman próxima de 1. Esses resultados permitiram a aceitação de cargas ligeiramente abaixo de 0,708, sem comprometer a qualidade do modelo. Bom, realizou-se também a análise da validade discriminante do modelo de mensuração para verificar se os construtos eram distintos entre si. A matriz de cargas cruzadas mostrou que as maiores cargas fatoriais dos indicadores estavam em seus respectivos construtos, menores nos demais, indicando a ausência de cargas cruzadas e confirmando também que cada indicador representava corretamente o construto ao qual estava associado. Em seguida, foi aplicado o critério de Forney-Larker, segundo o qual a raiz quadrada da VE de cada construto deveria ser superior às correlações entre os demais. E os valores apresentados na diagonal dessa primeira tabela, eles confirmam o cumprimento do critério. E, por fim, usamos o HTMT, que deve apresentar valores abaixo de 0,85 para distinção rigorosa ou abaixo de 0,90 quando há uma similaridade conceitual. Os resultados permaneceram dentro desses limites, exceto em 2 construtos, com valores de 0,864 e 0,882, considerados aceitáveis devido à proximidade teórica entre eles. A validação do modelo foi realizada a análise do modelo estrutural, teste de hipótese, e foram mantidas apenas as variáveis que apresentaram significância estatística. E, na sequência, analisadas as hipóteses do modelo, todas foram suportadas com significância estatística ao nível de 1%,
tanto no modelo com variáveis de controle sem elas. E também o indicador de Cohen, ele mensurou os resultados que foram considerados médios, pequenos e grandes. Bom, coeficientes de determinação, valores de Q2, análise de multicolaridade, análise também do CVPAT, avaliaram e observaram que também o modelo linear com o PLS 100 apresentou desempenho semelhante apenas em exaustão emocional e para as demais ele foi estatisticamente menor. Bom, partindo para a discussão rapidamente, a análise desse modelo possibilitou avaliar as relações entre as variáveis e testar as hipóteses todas suportadas, indicando que os construtos selecionados, eles são efetivamente relevantes para explicar a exaustão emocional entre os gestores. Então, tem a hipótese 1, que foi suportada, onde o clima organizacional reduz significativamente a exaustão. A hipótese 2, a resiliência tem um efeito significativo na diminuição da exaustão. A hipótese 3, os profissionais que relataram viver um chamado na atuação profissional revelam índices significativamente mais altos de exaustão. A hipótese 4, a exaustão tem um efeito significativo no aumento do cinismo entre os gestores. A 5, a exaustão emocional contribui para o aumento do silêncio defensivo. E a hipótese 6, que fala que a exaustão emocional reduz significativamente a satisfação no trabalho. Bom, concluindo, o estudo teve como objetivo investigar esses fatores antecedentes e consequentes da exaustão emocional e, especificamente, buscou compreender se os antecedentes, de fato, né, eram testados e aprovados e se esses consequentes também. Os resultados suportaram as relações, demonstrando a relação entre exaustão emocional e esses construtos. A pesquisa contribui com a teoria ao aprofundar essa compreensão de exaustão emocional em gestores escolares, que é um fenômeno ainda muito pouco estudado no contexto acadêmico do ensino básico público, e ao mesmo tempo em que acrescentou outras nuances próprias da realidade da educação básica brasileira. Ao integrar no mesmo modelo esses fatores organizacionais, pessoais e vocacionais como antecedentes da exaustão, o estudo propõe uma visão mais abrangente da exaustão emocional. Bom, como contribuição prática, a exaustão emocional, ela pode ser reduzida, de fato, por um clima organizacional positivo, pelo fortalecimento da resiliência, e também revelou que viver um chamado pode intensificar ainda a exaustão emocional de gestores, o que convida gestores de escolas e gestores públicos a refletir sobre esse equilíbrio entre propósito vocacional e autocuidado. E os resultados ainda reforçam a necessidade de políticas institucionais que promovam bem-estar, escutativa, segurança psicológica dos profissionais e também, ao provar que a satisfação no trabalho ela é reduzida, o estudo recomenda ações integradas e contínuas para a valorização dos gestores. E a promoção de ambientes organizacionais saudáveis, a identificação precoce de fatores de risco, implementação de estratégias de apoio psicológico e desenvolvimento de competências socioemocionais surgem como medidas para proteger o bem-estar e saúde emocional dos gestores escolares. Todas essas ações estão alinhadas também com a norma regulamentadora 1, que ao incorporar esse conceito de riscos psicossociais respaldam as instituições na adoção de medidas preventivas específicas. Como limitação, para encerrar, o uso de dados em corte transversal, que, embora adequado para os objetivos propostos do trabalho, ele ainda não permite estabelecer relações causais entre os construtos e também, então, eu recomendo a realização de estudos longitudinais que possam investigar essa dinâmica temporal. E a amostra também, por ser não probabilística, por acessibilidade, mesmo que composta por um número expressivo de gestores escolares de escolas públicas brasileiras, ele limita a geração de resultados para toda a população de gestores escolares do país. Bom, recomendo-se também que outras pesquisas possam ser feitas adotando também novos construtos, como autoeficácia percebida, capital psicológico, negligência no trabalho, absenteísmo, presenteísmo, enfim, turnover, que podem contribuir também para uma compreensão mais abrangente de fatores que podem ser antecedentes ou consequentes de exaustão emocional no contexto escolar. Muito obrigada. Joia, muito obrigada, Luciana. Parabéns pela tua apresentação.
Tá? Agora acho que a gente parte para nosso debate, né? Vai ter que ser rapidinho, né? Ficamos com 20 minutos aí para o debate. Tem muita coisa a ser falada, né? Acho que os artigos são muito profundos e nos trazem muitas reflexões, assim, né? Mas para a gente ser mais breve, não sei se alguns colegas têm alguma questão também a comentar. Que aí, então, eu falo brevemente um pouquinho de cada um, e aí depois a gente abre também para os demais colegas, e aí cada um responde meio que em conjunto, assim, sabe? Para a gente otimizar aqui o nosso tempo. Então, vou falar rapidinho, né, dos artigos. Eu gostei muito da leitura, né? Uma leitura muito boa de todos, aprendi muito com eles, porque, né, mesmo que a gente seja da área, assim, não é tão específico, né, de cada um. Mas o teu, Isabela, eu fiquei assim, é riquíssimo, né? Eu imagino que tu tem aí dados para muito mais trabalho, porque quando a gente trabalha com entrevistas, sai muita coisa, né? Tem muito material aí, né? Aí eu fiquei pensando só o que me deixou mais curiosa que tu tivesse falado um pouquinho mais do perfil deles, a idade, o setor ou o tipo de trabalho que eles realizavam, porque eu acho que isso ia dar mais margem para a gente analisar as questões, sabe? Ah, era uma pessoa mais com mais idade, mais novo, enfim, né? Isso poderia nos dar mais margem aí de discussão dos resultados. Fica como uma sugestão, né? E aí eu tô apresentando, eu me lembrei muito de uma teoria que agora, na sessão anterior, tinha uma colega apresentando que é a síndrome de Burnout, que ela é o contrário do burnout, né? No burnout a gente se esgota do trabalho, e o burnout a gente se esgota por não ter um trabalho que nos brilhe o olho, que sempre nos deixa entediado, né? Então é o contrário do burnout. Então, quem sabe daqui a pouco uma conversa com essa teoria também seria interessante. Quando tu começou a falar, porque tu fala, né, também da frustração, às vezes, do trabalho deles, que não é eles não usam a sua capacidade, às vezes, né, que tem ali no dia a dia de trabalho. Então, me surgiu essa reflexão aí sobre essa teoria, né? O próximo trabalho, né, da Maitê também, extremamente interessante. Eu compartilho da tua realidade, porque eu moro em Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul também, né? Então, nosso setor econômico é muito parecido e eu já fiz pesquisa sobre discriminação do gênero feminino, também no comércio, e é incrível, assim, também entrevistei alguns gerentes e eles falam sem se dar conta, né, do assédio que cometem, chega a ser assustador, e eu, como mulher fazendo a pesquisa, foi bem complexo, porque eu tentava me deslocar, não, agora eu sou só a pesquisadora, né? E como isso é difícil. E aí eu fiquei pensando, tem praticamente no teu estudo um assédio hierarquizado, né? Porque é o de cima assediando os gerentes, e os gerentes acabam reproduzindo esse mesmo comportamento, né? E como que a gente vai conseguir lidar com isso, né? Acho que todos os trabalhos também nos deixam aquela pulguinha atrás da orelha, né? E agora? O que que a gente faz a partir de agora, desses resultados, né? Porque a gente não tem como tudo em um estudo só, né? E esse último trabalho sobre os gestores escolares, eu acho uma área assim, sensacional de pesquisar, mas muito difícil o acesso, né? Até seria a minha pergunta para os três artigos que ficamos aqui, né? Como é que vocês acessaram os entrevistados, né? E a pesquisa em geral, assim, porque é muito difícil a gente conseguir acesso, né? Tanto a entrevista quanto uma pesquisa quantitativa, nossa, um número assim mais expressivo é muito difícil de conseguir, né? Ainda mais no quant, ainda mais com gestores, né? E aí fica a minha sugestão para ti, Luciana, principalmente a questão de eu fiquei curiosa de quais foram as regiões dos teus entrevistados, se tinha mais no sul, mais, né, sudeste, onde é que eles estavam, porque às vezes isso também vai interferir na forma como a gente vai analisar os dados pela cultura de cada lugar ser muito diferente, né? Mas, de forma geral, parabenizo todos. Quero deixar vocês falarem um pouquinho mais também, os demais colegas, né? Mas acho que a principal questão que eu gostaria muito que respondessem é justamente a forma como vocês conseguiram acesso, né? Tanto a Isabelle quanto a Maitê e a Luciana, né? Fiquei muito curiosa de como é que vocês conseguiram acesso aos entrevistados e também à amostra, né? De cada uma das pesquisas de vocês. Daí, não sei mais alguém tem algum comentário? E aí depois a gente faz os comentários da Isabelle, a Maitê e a Luciana, assim como elas apresentam, como vocês apresentaram, tá? Mas todas estão de parabéns. O Moacir quer falar? Tá com a mãozinha ali? Pode falar.
Opa, obrigado, Marcelli. Eu também vou ser breve, por conta do nosso tempo, mas eu acho que de início já quero parabenizar a curadoria nessa organização dessa sessão especificamente, que tem um diálogo muito interessante, né, entre todos os artigos, né, de uma maneira assim, que o que eu percebi, que é a influência, né, da cultura organizacional na subjetividade, né, de cada indivíduo, e que aí isso pode retroagir e eles devolvem isso para o ambiente de alguma maneira. Um sob uma forma mais de violência, né, mais agressiva, outro mais sob uma forma de cinismo, uma forma mais mascarada, outros sob uma forma de sofrimento, né? Então acho que tem, assim, pelo menos na minha leitura tem essa linha tênue que corre aí por trás, né? E o quanto isso é relevante para as relações interpessoais no cotidiano social da empresa, das organizações como um todo, né? E das pessoas, né? Fora das organizações. E aí, assim, eu achei muito legal aqui todos os artigos, cada um com uma perspectiva diferente. O da Isabelle, que eu também não conhecia, mas a Isabelle, que minha colegona, minha amigona aí do dia a dia, não podia ter uma apresentação menos brilhante, se fosse menos também, assim, ia ser impossível. Ela tá com essa cara, mas não, mas é verdade, Isabelle é top, top demais, curto muito. Mas, assim, eu gostei muito de toda a linha dos artigos. Eu também fiquei com essa questão do dúvida sobre... Porque, assim, quando a gente vai fazer entrevista, é sempre muito difícil, né, você conseguir as pessoas. E é uma coisa super interessante que dialoga com um artigo, acho que é o da Maitê, que falou sobre o assédio moral, né, se eu não me engano, é que assim a gente fez um trabalho lá na faculdade que era um trabalho de disciplina e aí a gente tinha assim uma meta de encontrar um entrevistado em uma semana, 2 semanas, cada um tinha que entrevistar uma pessoa, né, e tal. E aí foi uma coisa assim, para achar uma pessoa já era muito difícil. Então você imagina conseguir um número muito grande de pessoas para você entrevistar, gravar a entrevista, transcrever, transformar aquilo ali em dados, né, e posteriormente produzir alguma informação sobre isso é muito difícil, né? Então é desafiador, né? Especificamente quando se trabalha nessa perspectiva da ótica qualitativa, né? Mas não desmerecendo a quantitativa, que é um outro tipo de desafio também, que é propagar às vezes o formulário, você conseguir evitar vieses, né? Como esse das regiões, assim, que é super difícil. Mas, assim, de linha geral, acho que estão todos os trabalhos aqui de muito parabéns. Fico muito feliz de ter tido a oportunidade de estar aqui aprendendo com um pouquinho de cada um que pôde dividir aqui com a gente o resultado da sua pesquisa aqui. Muito legal. Parabéns a todos. Podemos ir então, Martiele? Posso falar algumas Isso. Já vi coisas? que tu abriu o microfone, pode falar. Primeiro eu fico assim, totalmente lisonjeada com a fala do Marci. Marci, pelo amor de Deus, vai, né, fazer eu chorar aqui. Mas realmente, assim, esse é um tema muito caro para mim. Então, é desafiador. O Moacir tá aí numa perspectiva parecida, né? Assim, é desafiador demais. Um ponto que você comentou, Martiele, sobre trazer a apresentação dos participantes, assim, tudo. O artigo original, ele tem isso, mas ele não cabia na estrutura do SEMEAD. Então, eu precisei tirar, porque realmente não consegui colocar. O número de páginas me limitou nesse sentido. É, Sobre como eu abordei como eu encontrei os entrevistados, né? Bom, o meu caso específico, eu trabalho com esse tema desde 2022. Então, querendo ou não, eu já fui. Desde 2022, eu meio que vou observando as pessoas e eu vou coletando informações sobre elas. E assim, uma coisa muito maluca que aconteceu. As pessoas começaram a surgir do meu lado quando elas sabiam que eu pesquisava sobre esse tema, elas surgiam para mim e compartilhavam, olha, recebi, eu tenho um diagnóstico de tal coisa. Por exemplo, eu tenho a esposa de um primo meu que ela foi diagnosticada tardiamente, ela tem um diagnóstico de autismo nível de suporte 2. Ela nunca havia falado isso pra ninguém, pra família e tudo. E quando ela soube que eu estudava esse tema, ela me procurou. Então, assim, é muito.
eu acho que pela questão das pessoas mesmo, sabe? As pessoas se identificam e elas querem falar sobre isso. Então, assim, no meu caso, muitas pessoas me procuraram, mas eu também fiz outra coisa. Como você bem colocou, eu, na verdade, assim, esse artigo é um recorte. Então, assim, no total, eu devo ter coletado, assim, umas 40 entrevistas. É, bastante. E na época, assim, quando eu estava conduzindo essas entrevistas, eu, por exemplo, entrei em contato com muita gente pelo LinkedIn. Então, nessa questão mesmo de quase uma etnografia. Como eu falei, outras pessoas me procuraram, pessoas do meu convívio, assim, começaram a aparecer. Então, assim, foi muito intuitivo. Eu falo que eu usei um snowball, sabe? Então, porque uma pessoa foi falando sobre a outra, a coisa foi acontecendo de uma forma muito intuitiva. Para mim, foi isso. Mas agradeço, assim, de coração as considerações de vocês. Acho que foi super pertinente e é sempre uma alegria participar. Já, Isabelle, que interessante, né? E é bem isso, às vezes as pessoas querem ser escutadas, né? Elas precisam comentar, porque não tem quem busque por isso, né? Então, quando acham, é o momento, né? Então, super interessante mesmo. E mais uma vez, parabéns. Luciana, algum Bom, no meu comentário? caso, Queremos saber um pouco eu de vou um ti. pouquinho no sentido oposto ao de Isabelle. É um tema que é de extrema relevância, na verdade, ele é um tema que também para mim é muito precioso, porque eu passei por um burnout em 2023, fui afastada do trabalho pela primeira vez e, de fato, eu falei até que poderia ser um estudo de caso, né? Se eu fizesse um trabalho nessa linha, porque é exatamente muito do que eu vivi. E ainda estou sujeita ao que me leva a estar sempre ressignificando e observando a minha própria reação ante determinadas situações. É, a coleta de dados foi algo desafiador. Confesso que também esse artigo é um recorte da minha dissertação de mestrado e eu enviei mais de 10 mil questionários. Eu tive 300 e poucas respostas, e dessas, alguns só respondiam dizer assim: você concorda em participar no termo, né, livre, né, de consentimento? Não. Então, beleza, né? Então, a gente tem algumas questões assim. Você é gestor escolar? Não. E então, dessas, eu só consegui 322 respostas que foram válidas, né? A partir de encaminhamento, tanto para os meus próprios pares daqui, do município, quanto para outros, né? Eu tive uma maior resposta na região sudeste, de fato, o Martielli. Em segundo lugar, foi mais o sul, que me respondeu, e região central e norte foi menos, né? As respostas foram menores. É um desafio mesmo, porque às vezes os nossos próprios pares estão passando pela mesma coisa, mas eles sentem muito medo em compartilhar isso, em assumir isso, né? E acredito até que depois da minha situação, outros colegas daqui foram afastados também, acho que se encorajaram a falar: olha, eu estou passando por um processo de exaustão. E em todas as respostas a gente observava, sim, recebi alguns feedbacks de algumas pessoas para quem eu enviei e que me responderam pedindo para ler um pouco mais e poder conversar comigo um pouco mais a respeito desses resultados. Mas foi um grande desafio. Confesso que me deu vontade de chorar, porque eu falei: gente, impossível, né? Como que as pessoas não respondem? Como que reenvia e envia para outros e busca outras formas, né? LinkedIn, entra em sites de instituições dos estados para conseguir, enfim, é de fato um desafio, porque acredito eu que é algo muito velado ainda, sabe? Como a maioria dos estudos, eles estão concentrados na área educacional, mas em relação a professores e alunos, são pouquíssimos os gestores que assumem passar por algo parecido. Então, são poucas as pesquisas com essa abordagem. Acho que Até é o isso. próprio tema assusta quando a gente lê, né? Chega aquele convite para responder, assim, a pessoa já
fica meio assustada com a situação, né? Mas é um grande desafio. Eu também vivi na minha tese, precisava ali de um número X de questionários e aquilo não chegava nunca, né? É desesperadora. Mas então, eu não sei se chegou a escutar mais ou menos o meu comentário geral para vocês. Ouvi, Puder peço comentar desculpas, rapidinho? tive um pequeno problema técnico, estava ouvindo o comentário do Moacir, queria agradecer também as Ah, que bom. considerações, Martelli, do Moacir. Eu não consegui ouvir todo, porque tive uma queda aqui, mas consegui retornar. Esse trabalho em específico, né, ele funcionou com um modelo de entrevistados no bola de neve, né? Conhece um, chama outro, conhece um, chama outro, e foi assim que a gente conseguiu chegar nesse número de 7. A gente tinha mais pessoas, mais contatos pessoas que a gente entrou em contato, mas muito similar ao que a Luciana retrata, né? Não conseguia, as pessoas não. Quando a gente falava, né? Isso que a gente deu uma. Eu elaborei uma carta de apresentação para minha aluna levar, e a gente deu uma suavizada no tema do trabalho, né? A gente não dá uma. A gente coloca, né, que era para entender práticas de gestão de pessoas no varejo, né? Então a gente. Porque se a pessoa já vê a palavra assédio moral, ela já. A negativa ela é certa, né? Que isso não, na empresa que eu trabalho isso não existe, eu não faço. Então, e mesmo assim, a gente só conseguiu 7 entrevistados, né? Mas a gente queria um perfil muito específico também de entrevistado, né? A gente procurou gestores de empresas de pequeno porte, né? Porque a gente teria opções, né, de gestores de empresas de grande porte, mas isso era um fator importante para a gente, que a gente conseguisse limitar, né? Por quê? Porque a gente entende que esse gerente ele tem uma relação mais próxima com as instâncias hierárquicas superiores no pequeno comércio, no pequeno e no médio negócio. Ele vai estar muito mais perto desse dono, né? Desses diretores. Então, ele vai ter uma experiência diferente do que um gerente de loja, por exemplo, de uma rede grande, como Magazine Luiza, como Casas Bahia, enfim, né? Então, para a gente, esse recorte era importante, o que também justifica um número menor de amostra, né? De número de pessoas entrevistadas. Eu não sei se houve algum outro comentário, se vocês puderem repetir, por gentileza, ou colocar aqui no chat, eu tentarei responder. Mas o que eu Não, ouvi era isso. Não, era mais ou menos isso, e agora eu fico pensando, né? A gente sempre. Eu flerto com a quantitativa, mas eu gosto mesmo da pesquisa quali, né? A gente sempre fica se justificando o porquê do número pequeno do quali, né? Isso é uma. Eu vejo recorrente assim, mas não, a gente tem que ver a qualidade das nossas informações, né? Daqueles dados que a gente coletou e que está passando um baita artigo adiante aí, né? E aí não é o número em si que vai influenciar a qualidade desse artigo, né? Eu acho que a gente sempre faz isso quando faz uma pesquisa quali, né? Não são só 7, são os 7, né? Isso aí acho que tem que ficar muito claro, assim. Acho que o Moacir levantou a mão mais uma vez e aí depois a gente encerra. Sim, sim. Eu sei que a gente está com o tempo contado, é porque quando a Maitê estava fazendo o comentário, eu me lembrei dessa questão do trabalho que eu falei que a gente estava fazendo, super interessante com o entrevistado, que foi assim, era sobre assédio moral, inclusive a entrevista, né? Então, o entrevistado era uma pessoa que eu conhecia, também ela pesquisa dentro da área de assédio, de saúde mental e tal. E aí, informalmente, né, antes eu deduzi que ele ia ser uma pessoa boa para responder, que ele já tinha comentado a experiência que ele teve sobre assédio moral, porque eu passei assédio moral e tal, não sei o quê. Aí eu falei, poxa, ok. Aí, quando eu consegui lembrar dele, foi da entrevista, quando fizemos a entrevista e gravamos, ele falou que não sofreu assédio moral, aquilo foi só um estresse, foi só, né? Então, porque tem esse tabu mesmo, né? De assumir, e aí depois a gente fazendo a análise do discurso dele, estava entendendo que isso para ele não era algo assim superado, porque ele gaguejava muito, ele voltava, ele se contradizia na entrevista o tempo todo. Então é uma marca que ficou com ele, ali, um trauma, né? Que ele não conseguiu superar. Então tem muito disso, dessa questão do desafio, porque ele, então, o entrevistado, na qualidade de pesquisador do tema, talvez ele também estivesse se protegendo, tipo, poxa, como é que eu me permiti passar por essa situação de assédio moral, sendo que eu estudo, eu consigo reconhecer os sinais, como é que eu me autorizei, né, que outra pessoa fizesse isso comigo?
mas é muito mais forte do que a gente percebe, às vezes é muito mais sutil, independente de ter conhecimento ou não, né? Até psicólogos passam por isso, psiquiatras passam por isso, quiçá a gente, né? Que está aqui tateando, né? E observando outras questões. Então, é só para complementar essa questão, né? Essa curiosidade, e que eu acho que não deve ser, não foi só no que eu vivenciei, né? Nesse sentido, mas acho que um pouco do que a Maitê deve ter passado com os entrevistados dela também, né? Eu acho só importante pontuar que eles, a todo tempo que eles têm uma fala que pode ser considerada controversa, eles colocam, mas em loja é assim que funciona, no comércio é assim que funciona. Eles estão, ao mesmo tempo que eles têm uma dimensão de que, por exemplo, práticas, né, de ameaça, né, vamos colocar aí ameaça de demissão, são incorretas, eles a todo tempo normalizam isso como uma prática normal dentro desse contexto. E as outras formas de abuso que eles, enquanto gerentes, sofrem, por exemplo, as horas extras não remuneradas, a pressão, né? E a violência, inclusive verbal, que eles são vítimas, a todo tempo eles tentam naturalizar. Acho não, com certeza são mecanismos, né, inclusive, para conseguir sobreviver, né? Então a gente naturaliza, porque se a gente se defronta com essa violência diariamente, bom, aí a gente, né, tem aí surta, né? Aí não aguenta a realidade. Mas é bem É isso, aquele assim, é bem... processo, né? Eu nego que pratico, mas os atos transparecem aquilo, né? A minha pesquisa que eu fiz da discriminação de gênero, eu tentei provar como que a discriminação virou institucionalizada, né? Eu criei um processo mostrando que são atos repetidos, né, ao longo do tempo que vão se naturalizando, né, ao ponto da gente realizar sem se dar conta. E é muito disso que acontece com a assédio, com a discriminação, com todos os outros tipos de preconceito, né? Ao ponto de eu entrevistar uma gerente e ela me relatar, assim, muito abertamente que ela não contratava mais mulheres para o cargo de gerência porque elas iam perder o investimento, iam capacitar aquela pessoa, aquela mulher, depois ela ia engravidar e eles iam perder o investimento realizado, e que o homem tinha mais tempo disponível, ia ficar as horas extras, né, sem pagamento. E ela me relatando aquilo assim, muito natural, né? Ali eu vi a minha dissertação inteira, né? Naquela pessoa, assim, eu digo, tá aí, eu consegui comprovar o que eu queria. E é chocante, assim, né? Às vezes a pessoa tem conhecimento e aí nega, se esconde, né? E às vezes ela não tem, mas ela também acha que não é. Então, acho que a gente está muito longe de uma solução, né? Eu acho que é só ir atrás de cada vez mais conhecimento, né? Mas, enfim, tem muito, muito assunto sobre isso, né? Pessoal, pela nossa hora, né? Eu agradeço a participação de todos. Foi uma sessão riquíssima aí, né? Aprendi muito com todos vocês. Desejo um resto de segunda-feira, né? Ótimo para todos. Quem segue no evento, um bom evento, né? E uma boa semana para todos nós. Obrigada, viu? Obrigada. Obrigado, Pessoal, gente. muito Foi um prazer. obrigada, viu? Se O vocês prazer é puderem, meu. não esqueçam de avaliar a Sim. sessão. Já Tá no avaliei. chat. Isso aí. Então, Obrigada, gente. tchau, 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 tchau. Obrigado, gente. Obrigada, tchau, gente. Tchau, tchau. tchau. Boa semana. Tchau, tchau.